A paz do Senhor Jesus. Que bom poder nesse momento, compartilhar com você essa palavra. É um prazer muito grande, poder parar um pouco para ouvir aquilo que Deus tem nos colocado ao meu coração nessa tarde, neste sábado. Eu gostaria da sua atenção, você que está em casa nesse momento, está no seu trabalho. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar com você essa palavra. Gostaria que você pegasse a sua palavra, a Bíblia Sagrada aí na sua casa, a Bíblia Evangélica ou a Bíblia Católica. Vamos estudar um assunto que é muito importante para a nossa vida. Nós que somos cristãos, é muito importante a gente saber a manusear a verdade, a palavra de Deus. E eu gostaria que você que está aí, que está em casa, pare um pouco, vamos ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de orar por você. Orar para que Deus venha trabalhar fortemente em sua vida. Beleza? Vamos orar? Deus amado, eu quero, Pai, prestar adoração e gratidão a Ti. Obrigado, Pai, por este momento, por esta hora, pelo privilégio que temos, Pai, de invocar o Teu nome e de bendizer o Teu nome, porque Tu és santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a honra, Pai, toda a glória e toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, Pai, seja dado a Ti. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito neste lugar. Obrigado pela Sua palavra, porque a Tua palavra, Deus amado, é ela, Pai. É ela que muda as nossas vidas. É através da Tua verdade que muda o nosso caráter, muda as nossas atitudes. É através da Sua palavra que nós temos, Pai, o privilégio, o conhecimento daquilo que nós não vemos, mas é pela Tua palavra que nós entendemos, Senhor Deus. Muito obrigado. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, também por estas vidas que vai nos ouvir. Ó Deus, através do rádio, através das redes sociais, na internet, Senhor Deus, que o Senhor toque ao coração dessa pessoa também, a este assunto que vai ser tratado. Deus, toca no seu coração, ó Deus, na sua visão, na sua mente, que toda força demoníaca, toda força satânica, nós, Senhor, pela autoridade do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos toda atuação maligna, toda palavra demoníaca, toda palavra negativa. Nós, Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, nós damos ordem. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Todo espírito da mentira, da contenda, todo espírito de falsidade, todo espírito de confusão, Seu Deus, nós repreendemos agora. Espírito da mentira, nós damos ordem agora. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus. Espírito da surdez, espírito que não quer ouvir a palavra de Deus, seja desfeito agora, seja derrubado por terra agora. Em nome de Jesus, que deixe esta vida em paz. Que deixe essa vida agora livre para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E louvado seja Deus. Aleluia. Pai amado, abençoa os familiares, abençoa toda a vida que vai nos ouvir neste momento. Pai, que essa pessoa venha estar, Pai, com os ouvidos atentos ao céu, à voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Meu amigo e minha amiga, é um prazer muito grande poder compartilhar com você essa palavra. O assunto de hoje que eu gostaria de tratar é sobre o que a Bíblia, sobre o que a Bíblia diz a respeito de batalhas espiritual. É muito fundo, muito profundo este assunto, O título da mensagem seria: o que diz a Bíblia a respeito de batalha espiritual? É para a gente pensar e para a gente analisar o que significa isso, É algo muito profundo, muito forte. E para que a gente venha
se tornar um vencedor na nossa vida terrena, e para que nós venha se tornar firme e forte na nossa vida espiritual, a gente tem de conhecer o outro lado. A gente tem de conhecer a batalha. Não adianta você entrar numa batalha espiritual sem saber com quem você está brigando. Não, você tem de saber. Você tem de estar por dentro. Você tem de conhecer, né? E você tem de saber as armas que você vai usar. Porque tem arma que você vai usar para de pequeno calibre, não? Ou de forte calibre. Está entendendo, né, a lógica? Por isso eu quero chamar a tua atenção. Você, minha amiga, meu amigo, gostaria da sua atenção, para que a gente não venha para uma guerra espiritual e nós venha perder e venha sair de cabeça baixa, como um derrotado. Não, as escrituras ela é clara, ela vai nos trazer orientações, né, fortes, para que nós venha sair da batalha vencedor, porque não é nós que vamos lutar, mas é o próprio Senhor Jesus que vai lutar por nós, né? Por isso eu quero chamar a tua atenção para isso, né? O que diz a Bíblia a respeito de batalha espiritual? Abra a Bíblia Sagrada aí em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Né? Aqui nós vamos compreender um pouco daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia chama a nossa atenção a respeito de batalha espiritual. Aqui a Bíblia diz o seguinte, declara: nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Por quê? Não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este texto nos ensina algumas verdades crucial, né? Aqui nós vamos entender o conteúdo ou aquilo que as escrituras querem nos chamar a nossa atenção, né? Você vê que no primeiro versículo aqui do capítulo 6 de Efésios, no versículo 10, diz que nós chamamos a atenção que nós devemos se fortalecer, né? Chama, dizendo para nossos irmãos: irmão meu, fortaleceis-vos no Senhor. Não adianta você querer enfrentar uma guerra espiritual sem estar apoiando ou apoiado em Cristo. Você vai ser um perdedor. Não adianta você enfrentar uma guerra espiritual sem estar, né, ou sem ter um Senhor, que é Jesus Cristo. Se a tua vida não está apoiada em Cristo, se o teu relacionamento com Cristo está um pouco meia boca, não adianta. Você vai entrar nessa guerra e vai ser um perdedor. Por isso, hoje, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu venho aqui em nome de Jesus, para que nós, eu e você, para que nós venha enfrentar uma batalha espiritual, nós temos de estar atento à voz do Senhor, para que nós não venha cair, né? Cair no desespero. No momento de uma batalha espiritual, nós venha desistir, né, de uma batalha espiritual, né, derrotado. Ou venha, né, largar a batalha espiritual
derrotado, né? E voltar para trás. Não, Deus não quer isso, nem de mim nem de você. Deus quer que nós enfrentamos a batalha espiritual e venha sair dela vitorioso, em nome de Jesus. Esse é o objetivo, não meu, mas esse é o objetivo de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele tem esse objetivo, é nós enfrentar a batalha espiritual e sair dela vitoriosos em Cristo Jesus. E para que nós venha testemunhar daquilo que Deus tem e daquilo que Deus pode fazer comigo e com você numa batalha espiritual. Por isso que no primeiro versículo aqui de Efésios capítulo 2, versículo 10, a própria palavra de Deus está nos garantindo que nós devemos se revestir da armadura de Deus, né? E fortalecer. Por isso ele chama-nos a atenção: fortalecei vós no Senhor, né? E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Quer dizer que o diabo, ele arma cilada para mim e para a tua vida. Olha, ele arma cilada. E para que nós esteja atento contra essa cilada, nós temos de estar o quê? Atento. Nós temos de estar vigilante, vigiando constantemente. Não podemos parar de vigiar. Não podemos deixar o mundo te levar ou a vida te levar. Não, nós temos de estar atento contra a cilada do inimigo, contra a astuta dele. Ele procura, ele está 24 horas, né, procurando uma cilada para nos derrubar, tanto a mim como a você. Você que está nos ouvindo aí, em sua casa, no seu trabalho, vigie que o vosso adversário, o vosso inimigo, ele está procurando um meio, está procurando uma forma de te pegar, né, de te colocar você no chão ou te humilhar. E por isso a própria palavra de Deus está nos chamando a atenção hoje. Não é pelo acaso que eu estou neste lugar falando para você que está nos ouvindo, né? Para que nós, eu e você, vamos vigiar a partir de hoje, né? E a palavra de Deus, ela é poderosa para nos mudar. Nesse texto aqui de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, eu quero chamar a sua atenção a 3 pontos, né? 3 pontos positivos e importantes para a minha vida e para a sua vida. O primeiro diz o seguinte: que podemos ser fortes apenas no poder do Senhor. Olha, primeiro ponto: podemos ser fortes apenas no poder do Senhor. Segundo ponto: é a armadura de Deus que nos protege. Quer dizer, a armadura de Deus é que nos protege. Em terceiro ponto: a nossa batalha é contra a força espiritual do mal presente no mundo. Então, quer dizer que essas forças espirituais, elas existem no mundo. E nós temos de estar o quê? Atento para isso. Está entendendo? Né? Isso é o assunto 3. Né? Que é o ponto 3, para que nós fiquem sabendo que a nossa batalha é contra as forças espirituais do mal presente no mundo. Né? Tem outro assunto muito importante também, que um forte exemplo é o arcanjo Miguel em Judas 1:9. Ninguém, provavelmente, o mais poderoso de todos os anjos, esse assunto aqui, essa passagem que está em Judas 1, versículo 9,
Está falando o quê? Fala sobre o anjo Miguel. O anjo Miguel, ele era um anjo mais forte em força, né, e em poder. Esse anjo. Vamos ler o versículo para a gente entender melhor o conteúdo desse assunto. Aí você abriu a Bíblia aí? Abre aí em Judas, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que a gente entendemos nesse versículo? O que a gente começamos a entender nessa passagem? Você vê que o anjo Miguel, que é o arcanjo Miguel, ele é forte. Ele é um anjo, um arcanjo, né, que trabalha para Deus. E quando ele combatia contra o diabo, ele não ousou usar o seu poder para repreender Satanás. Não, ele usou o nome do Senhor, né? Ele usou o nome do Senhor. O Senhor te repreenda. Ele não se garantiu naquilo que ele tinha. Ele disse: opa, não, eu vou me garantir em nome do Senhor dos Exércitos, né? Isso está nos deixando uma lição, tanto para mim quanto para você. Quando eu e você estamos numa batalha espiritual, nós não podemos se garantir em nós. Não podemos olhar para nós. Nós temos de olhar para quem? Para o Senhor. Usar o nome do Senhor, que o Senhor te repreenda. Veja, nós temos de estar atento para isso. Porque Satanás, ele quer apenas um vacilo meu e um vacilo teu, para nos vergonhar. E Deus está nos garantindo a vitória. Deus está nos dando a receita para que nós venha vencer. E vencer não apenas por vencer, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje que nós somos mais do que vencedor. Amém? Né? Glória a Deus por isso. Por isso é muito importante a palavra de Deus, né? Você vê que nesse versículo aqui de Judas, né, observação muito importante, que um forte exemplo, e o anjo Miguel, em Judas 1:9, Miguel provavelmente é o mais poderoso de todos os anjos de Deus. Ó, veja a importância que ele era, né? Ele era o maior anjo, né? Mais poderoso de todos os anjos de Deus. Não repreendeu Satanás em seu próprio poder, mas disse: o Senhor te repreenda, né? O Senhor te repreenda. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8, registra que no fim dos tempos Miguel vencerá Satanás. Ainda assim, quando se trata de seu conflito com Satanás, Miguel o repreendeu no nome e autoridade de Deus, e não de si mesmo. É somente através do seu relacionamento com Cristo, com Jesus Cristo, e que nós, como cristãos, temos qualquer autoridade sobre Satanás e seus demônios. É somente em seu nome que nossa repreensão tem algum poder. Quer dizer que nós, para vencer o nosso adversário, que é Satanás, só temos este poder através de Jesus Cristo, para vencer ele. Senão, nós não vamos vencê-lo, né? Nós não vamos vencê-lo. Por isso quero chamar a tua atenção para a palavra de Deus, para que eu e você se tornamos firmes. Não apenas um firme de aparência, não. Jesus está nos chamando hoje, eu e você, para que eu e você se tornamos firme, forte, né? Forte
não na força física, mas espiritualmente. Porque tem tantas pessoas aí, firme, forte, mas apenas física. No espiritualmente está totalmente derrubado, né? Quando vier as tempestades, quando vier as fortes, né, tempestade, com certeza essas pessoas não vão continuar de pé. Tantas lutas, vai continuar derrotada. Porque a casa não pode estar firmada apenas na aparência. Ela tem de estar, o conteúdo dela tem de estar firme e forte, não nela mesma, mas no Senhor Jesus. Por isso eu quero neste momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua vida, que as tuas estruturas, que tudo aquilo que você planejou em si, em você mesmo, seja desfeita, mas comece a construir a tua casa em Cristo. Porque você fazendo assim, tanto eu como você, estaremos firmes e fortes. Quando as tempestades vier, nós vamos passar, nós vamos suportar, e a casa não será abalada. A casa não será abalada, porque está firme e forte na rocha, que a rocha é Jesus Cristo. E eu te afirmo que toda pessoa que está firme, que está forte, que está alicerçada em Cristo, ela não será abalada, porque a palavra de Deus diz isso. Amém? Louvado seja Deus. Pode você, em sua casa, em seu lugar, onde você está nesse momento, você pode dar um glória a Deus, dizer glória a Deus por essa palavra. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos agora neste momento destrinchar tudo aquilo que nós aprendemos neste momento sobre batalha espiritual. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 13 e 18, nós vamos aprender como nós vamos estar preparados, e a Bíblia vai nos ensinar a respeito sobre isso. Vamos lá. Nos dá uma descrição da armadura de Deus, da armadura espiritual que Deus nos dá, devemos resistir firme. Quer dizer, nós devemos resistir firme. Com o quê? Com cinturão da verdade. Cinturão da verdade. A. O B. A coroaça da justiça. O C, o evangelho da paz. D, escudo da fé. E o capacete da salvação. F, a espada do Espírito. G, oração no Espírito. Oração no Espírito. Vê que passagem, né? Veja que em Efésios capítulo 6, versículo 13 e 18, nos dá uma descrição da armadura espiritual que Deus nos dá. Devemos que resistir firme, não apenas de palavra, não apenas hoje crer e amanhã não crer. É o que nós temos visto muito em outras pessoas. Muitas pessoas têm feito isso. Hoje está com a fé lá em cima, 100%. Mas quando é amanhã, está negativamente, 100% negativa. Vai e volta, sobe e desce. Não podemos isso. Nós temos que estar firmes todos os dias. Nós não temos que ficar limitado à nossa capacidade humana. Não. Nós temos de crer. Porque a nossa fé não é pelo aquilo que você vê, é pelo aquilo que você não vê. Tem de estar firme. Não podemos estar hoje crer, amanhã não crer. Ou depois da manhã crer e depois da manhã não crer. Não, tem de crer todos os dias. Porque nós não estamos limitados a isso. Nós temos de estar firme todos os dias. E o cinturão da verdade, nós temos que estar constantemente.
Você tem que estar apoiado na verdade. Porque se você não estiver apoiado na verdade, com certeza o inimigo das nossas almas, ele vai vencê-lo. Porque ele vai achar uma brecha que, né, vai achar em você que você não está apoiado na palavra de Deus. Toda pessoa que não estiver apoiada na palavra de Deus, com certeza ela será derrotada, porque ela não está afirmada na verdade, né? Não está afirmado na verdade. Assim como ele não está afirmado na verdade, com certeza ele vai te vencer, né? Não é eu que estou te falando, não é eu que estou te falando. A própria palavra de Deus diz isso, garante isso. Por isso, a palavra de Deus está nos chamando a atenção hoje, para que nós esteja sempre, né, se afirmar na verdade constantemente, né? B, a coroaça da justiça, né, tem de estar firmada na justiça, não dos homens, mas na justiça de Deus, né? Nós temos de estar alicerciada nisso constantemente. C, o evangelho da paz tem de estar apoiado também dentro do evangelho. Não adianta fingir no evangelho e de querer, né, achar que não, eu pegar os textos isolados da palavra de Deus, do evangelho, e aplicar para você, ou, né, e não, tem que ser todo o evangelho, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse tem de estar apoiado. Se a Bíblia falar que é assim, ou ali, faça, obedeça. Isso é o evangelho da paz, né? Isso é o evangelho que vai nos trazer o sucesso, tanto para a minha vida como para a sua vida. Não se apoie em você mesma, ou em você mesmo, mas se apoie no evangelho, na verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Porque a própria palavra de Deus, ela é a verdade. É assim como está registrado aqui em João capítulo 8, versículo 32. Jesus falou: e conheceis a verdade, e a verdade vos liberta. Então, no momento que eu conheço a verdade, que é a palavra de Deus, eu serei liberto. De quê? Você me pergunta. De todo mal, de toda coisa que nos afasta de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso que as escrituras, Jesus, ele está nos garantindo para mim e para você, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta de tudo. E sereis livre, né? Sereis livre, né? Agora, quando nós recusamos a verdade, ou queremos achar uma verdade para nós, não a verdade de Deus, mas cada ser humano, ele é astuto nisso, ele quer uma verdade, procurar uma verdade para ele sempre vai achar pretexto para querer, né, se esconder, para querer não querer a verdade de Deus, que é a verdade da palavra de Deus. Ele vai achar que ele está certo e que as escrituras estão erradas. Por isso ele vai fazer de tudo para não querer vir para a verdade. E eu tenho uma resposta para isso. A própria palavra de Deus tem uma resposta para isso. Por isso eu te peço, né, que você abra a palavra de Deus aí em João capítulo 3, e vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus. Quando você, ou qualquer pessoa que vai resistir à verdade, à palavra de Deus, a palavra de Deus vai trazer uma resposta para isso, né? Você que fica querendo resistir contra a verdade, abra aí a Bíblia Católica, que também está registrado também na Bíblia Católica. Ó, em João capítulo 3,
versículo, aqui no versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Olha. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que a Bíblia está nos garantindo, está nos dizendo isso? Quer dizer que toda pessoa que não está fazendo algo certo, que não está, as suas obras, tudo aquilo que ela está fazendo, é algo que Deus não aprova. Deus não está aprovando essa prática, esses atos que essa pessoa está fazendo. Deus não aprova. A essa própria pessoa, ela não vem para a verdade, porque ela está sabendo que tudo que ela está fazendo, né, é errado. E ela, para não ser reprovada, porque Deus com certeza vai reprová-la, ela rejeita a verdade. Ela rejeita. Ela fala, ó, não, eu não vou aceitar o Evangelho, eu não vou aceitar Jesus, porque o que eu estou fazendo, né, a Bíblia vai reprovar. E eu, para não ser reprovado, eu vou resistir à verdade. É como diz o texto aqui, ó, no versículo 20, que eu estou lendo aqui em João capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz. Quem é a luz? A luz é Jesus. Aborrece, quer dizer, entristece Jesus, né? Entristece Jesus, né? E não vem para a luz, quer dizer, essa pessoa não vem para Jesus. Por que ela não vem? Para que as suas obras não sejam reprovadas, para que a sua prática pecaminosa, né, não venha a ser reprovada por Jesus, porque Jesus vai reprovar mesmo, sem chance, mesmo que você querendo ou não, ele vai ser reprovado, porque Jesus só aprova aquilo que é real, aquilo que é verdade, aquilo que é certo, né? E no versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quer dizer, a pessoa que pratica a verdade, que tem sua vida, né? Não importa, não, eu não faço algo, eu posso ser um pecador, eu posso falhar, sim, que todos nós pecamos, todos nós somos falhos, somos ilimitados, não somos falhos a qualquer algo, mas não somos possivelmente na prática do pecado, viver, saber que é errado e fazer, e continuar fazendo. Não, Jesus não tem prazer nisso. Todos nós somos falhos, falhamos, mas nós temos de reconhecer o nosso erro, temos de reconhecer os nossos erros. Aquela pessoa que faz o bem, que pratica a verdade, aqui que está registrado aqui em João capítulo 3, versículo 21, gostaria que você leia em sua casa, diz: quem pratica a verdade vem para a luz. Ele se alegra de estar na luz, de estar em Jesus, né? Porque ele faz a verdade, ele pratica a verdade, e ele tem prazer de falar da luz, de falar de Jesus, né? Porque a fim que não suas obras seja, olha, ele vem para a luz, a fim que as suas obras seja manifesta, seja revelada. Ele tem prazer quando as suas obras seja revelada, seja falada ao mundo todo. Ó, eu fiz isso porque Jesus estava em mim. Ele tem prazer nisso, né? Porque
as suas obras são feitas em Deus. Né? Por que Jesus e o Espírito Santo de Deus está nos fazendo eu falar isso? Chamar sua atenção para isso. Fica esse ponto de interrogação para você repensar e analisar sobre isso. Né? O assunto de hoje que nós estamos tratando é sobre o que diz a Bíblia a respeito de batalha espiritual. Esse assunto é que veio falar o meu coração nesse dia de hoje, e a própria palavra de Deus vem nos alertar, vem nos trazer um alerta para que eu e você se tornamos firmes. Outro assunto importante para que eu e você analisasse, né, para que nós venha ver aqui dentro da palavra de Deus. Veja essa batalha aqui, que está registrada em Mateus capítulo 4. Né? Você, com certeza, você sabe muito bem esse acontecimento que aconteceu aqui, que foi na vida de Jesus, a tentação, né, de Jesus. Vamos ler o texto para que nós venha, para que o Espírito de Deus venha clarear nossa visão e nós venha entender, né, o conteúdo disso, a palavra de Deus em geral. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Olha, né? Jesus ficou 40 dias e 40 noites lá no deserto e teve fome, como qualquer ser humano, sem comer algo, feijão e arroz ou, né, pão. Teve fome, normal, teve fome. Né? E chegando-se a ele, o tentador, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. E ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Veja um ponto, quero chamar a sua atenção aqui no versículo 2. Nós estamos falando de batalha espiritual, gostaria de chamar a tua atenção nisso. Satanás, ele vai esperar você estando só. Ele nunca vai querer, talvez ele vai querer tentar, né, te seduzir você no meio de muita gente. Mas a maior tentação de Satanás será no dia que você estiver sozinho. Só. Dentro da sua casa, aonde você estiver sozinho, ele vai tentar, né? Assim como ele fez na vida de Jesus, ele vai fazer também na tua. Veja, Jesus, no versículo 2, Jesus estava com o objetivo, e Jesus estava o quê? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome, né? Ó, teve fome, né? Vamos ver o texto. Fome. No versículo 3 diz o texto que, e chegando-se a ele o tentador, disse no versículo 3, chegando-se a ele o tentador. Veja que o inimigo ele veio. Olha. E o inimigo disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Mas Jesus debate, né? Dá uma palavra ali no versículo 4, dizendo que não é só de pão que verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem é só de pão, né, que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pedaço do templo
e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornará-o a mão, toma-te a mão, para que nunca tropece nenhuma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Olha, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Observe no versículo 8, no finalzinho do versículo 8, né? O que Satanás fez? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Olhe, ponto. Levou Jesus a um monte muito alto e começou a mostrar todo o reino do mundo e a glória dele. Quer dizer que Satanás existe glória, tem glória sobre ele? Sim. E que o texto está dizendo. Mostrou toda a glória deste mundo para ele. Olha. No versículo 9, disse-lhe: tudo isso te darei. Essa será a oferta de Satanás que está fazendo para Jesus. Essa oferta ele está fazendo para você também. Tudo isso aqui eu te darei, mas tem um preço, né? Tem um preço, né? Toda essa glória, né, é dele. Essa glória que está registrada aqui no versículo 8, que ele estava mostrando para Jesus, né? E ele está dizendo que essa glória eu darei a quem eu quiser. Só a pessoa querer, né? Veja no versículo 9. Disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrai e me adorai. Tem uma veja que tem um porém, né? Tem um porquê, né? Tem de o quê? No primeiro ele vai te dar, mas só que para que você receba esta glória, tem de adorar ele, a Satanás, né? Adorar o diabo. Olha, tem de se prostrar, prostrando e me adorar, né? Então no versículo 10, Jesus repreende aquela palavra. Olha. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorai, e só a ele se virá. No versículo 11, então o diabo se deixou, eis que chegaram os anjos e os serviram. De que passagem, né? Muito importante para a nossa vida hoje. Quer dizer que quando nós estamos só, o inimigo tem levado muitas pessoas, né, a ficarem só, isolada. Ali elas vão começar a trabalhar, vai começar a lançar sobre a vida daquela pessoa muita glória, muita coisa deste mundo. Ó, tudo isso eu te dou para você, né? Recuse. Faça igualmente o seu mestre. Jesus disse o quê? Não, né? No versículo 7. Também está escrito, né? Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus, né? Por isso eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Não é por acaso que estou aqui, né? A melhor maneira de combater Satanás é como Jesus nos mostrou. Ou seja, cita nas Escrituras. Citar as Escrituras, pois o diabo não pode contra a espada do Espírito, a palavra de Deus vivo, né? Que é a palavra de Deus vivo.
Ele não pode resistir sobre isso. De outra maneira ele vai te vencer. Se você é uma conhecedora da verdade, se afirme cada vez mais. Se você não é uma conhecedora ou um conhecedor da palavra de Deus, procure ser contra cedo. Né? Porque assim você vai saber, né? Você vai saber como lidar, como você vai vencê-lo. Né? Não adianta vocês querer se encher de todo o conhecimento deste mundo. Porque nós sabemos que todo o conhecimento deste mundo pertence ao diabo. Né? É como diz as escrituras aqui. Olha. Toda a glória deste mundo, né? Aqui no versículo 4, no capítulo 4 de Mateus, né? Diz aqui, ó, no versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. E a glória dele. Né? Todo o reino deste mundo. E a glória dele. Né? Então, o nosso inimigo neste mundo, ele tem uma glória. E muitas pessoas estão recebendo esta glória dele. E estão se dizendo, estão se achando. Dizendo não é de Deus. Nós temos de vigiar. Para que a gente não pegue esta glória do diabo e comece a achar que é de Deus, que não é de Deus. Tá vendo? Tem que ficar atento nisso. Para que a gente não venha se arrepender depois. Né? Gostaria de chamar a sua atenção muito, né, para esses assuntos aqui. Eu vou começar a citar bastante versículo. Para a gente, né, para que venha analisar bem. O discurso de Jesus sobre a nossa missão. Fala aqui em João, capítulo 8, versículo 12. Olha o que Jesus falou. Gostaria de chamar sua atenção para aquilo que nós estávamos falando nesse instante atrás. Né? Que nós, dessa glória deste mundo, nós temos que ficar vigilantes constantemente. E agora, nós vamos completar isso, em nome de Jesus, através da palavra de Deus. E quero que você preste bastante atenção. Que Jesus falou aqui em João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ponto. Né? Se anotou bem? Né? Jesus respondeu isso. Né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Né? Quero citar outro versículo. Né? Não mude as escrituras aí. É no mesmo capítulo. De João capítulo 8. Mesmo, né? Vou só procurar aqui. Ó, outra palavra. Que fala aqui. Ó. Importante, né? Que diz a palavra de Deus aqui, né? Em João 8, né? 12, né? Termina o versículo. Diz: mas quem segue Jesus, né? Terá a luz da vida, né? Quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito importante. Por isso eu quero que você analise bem isso, né? Eu quero, como eu falei antes, citar muitos versículos aqui nesse capítulo para chamar a sua atenção, né? Abra a sua Bíblia aí em João capítulo 8. Em seguida nós vamos estudar, vamos falar um monte de assunto aqui e chamar a sua atenção para aquilo que Jesus estava falando e para aquilo que os judeus estavam falando, né? Porque Jesus, ele estava falando sobre o seu pai, e os judeus estavam também citando sobre o seu pai.
só que as mesmas atitudes eram diferentes. Jesus falava de uma forma, os judeus falavam de outra coisa, de outra forma, mas diferente, né? Jesus estava falando de Deus, do Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Os judeus também estavam falando de Deus, mas um Deus que as Escrituras desconhecia. Quem sabe você também fala de um Deus que você também não desconhece, que não está registrado das Escrituras. Quem sabe você se coloque no lugar desses judeus que falava de um Deus que não conhecia, que não sabia o Deus verdadeiro. Jesus quer nos orientar e quer nos trazer, eu e você, para acreditar e crer no Deus único, um Deus verdadeiro, não um Deus de ouvir falar, ou um Deus que não tem nada a ver com a Escritura. Jesus está nos chamando para que a gente venha conhecer o verdadeiro Deus, né? Por isso eu quero bastante a sua atenção para aquilo que eu vou ler dentro da palavra de Deus nesse exato momento. Estava tendo uma discussão entre Jesus e os judeus, porque Jesus citava o verdadeiro Deus, né? E os judeus também citavam que eles estavam cria no verdadeiro Deus. E agora, como vai resolver essa situação? Mas olhe, vamos analisar bem. Olha o que diz aqui o versículo, né? No versículo 19 de João capítulo 8. Olha o que diz aqui, ó, versículo 19. Disse-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim e nem ao meu pai. Se vós me conhecereis a mim, também conhecereis ao meu pai. O que Jesus está dizendo aqui? Essa pergunta foi os judeus disseram para Jesus, onde está o teu pai? Onde está? Jesus respondeu para eles, não me conheceis a mim e nem ao meu pai. Ponto. Se vós me conheceis, me conhecereis a mim, também conhecereis o meu pai. Versículo 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era, porque não era chegada a sua hora, né? Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscai-me-ei e morrerei nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vos ir. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Quer dizer que Jesus estava citando a hora dele, que ele ia se retirar, uma hora ele ia se retirar. E para onde ele ia, porque Jesus com certeza ia para o céu, eles, né, não podiam ir. Nem os judeus, nem aquelas pessoas que não aceitavam o seu ensinamento, a sua doutrina, ele não podia ir para o céu. Para onde Jesus ia? Porque eles não aceitavam. Ele não ia para o céu, ele também não ia para o céu. Por isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 21, quando Jesus falou, disse, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscai-me-ei e morrerei, vós morrerei nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vos ir. No versículo 22, olha o que diz os judeus. Olha os pensamentos dos judeus, das pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Olha os pensamentos deles. Disseram assim, dizia, pois, os judeus, porventura, querei matar a si mesmo? Pois diz, para onde vou, não podeis vos ir?
né? Jesus estava citando uma coisa a respeito da sua morte, que ele ia se retirar, ia para o céu. Eles entenderam de outra maneira. Quem sabe você que está nos ouvindo aí em sua casa, aonde você está, tantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus, mas você tem entendido de forma diferente, de maneira diferente. A palavra de Deus ela é entendida de uma única maneira, de uma forma. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, ela tem a revelação do Espírito Santo da palavra de Deus, vai entender de uma única forma. Todas elas. Não existe entender a Bíblia de várias maneiras. Como eu tenho visto alguém dizer que as Escrituras ela é lida e ela é entendida de várias maneiras. É errado. Mentira. Isso não existe. Não existe. A única verdade da palavra ela é entendida de uma única maneira. Tanto eu entendo aqui dessa forma, com outra pessoa que vai ler essa mesma palavra, ela vai entender dessa mesma maneira. Não existe várias explicações para um mesmo termo, para um mesmo assunto. Não. Quando Jesus estava dizendo aqui que ele ia se retirar, ele estava se dirigindo que à sua morte. Eu vou me retirar, certo? Eu vou me embora. Só que tem uma coisa, vocês vão morrer, se vocês não aceitam o meu ensinamento, vocês vão morrer em vossos pecados. E para onde eu estou indo, vocês não podem entrar lá. Olha. Só que eles entenderam errado, como está registrado no versículo 22. Disseram, pois, os judeus, porventura quereis matar-se a si mesmo? E estava dizendo, será que ele vai se matar? Será que ele vai se suicidar? Porque ele está dizendo que vai se retirar. E para onde ele está indo, nós não podemos ir. Ele vai se matar. E ver a memória deles que estava pensando. Se dá para analisar, se dá para parar aonde você está aí e analisar sobre este assunto. Né? Parte B do versículo 22. Pois diz, né? Para onde eu vou, não podeis vos ir? No versículo 23, Jesus começa a arrumar, né? Começa a arrumar uma coisa que eles complicaram. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que não complica, ele facilita as coisas. Mas o ser humano é mestre para complicar e para se complicar a si mesmo e complicar os outros, né? Ele é mestre para isso. O ser humano, ele é mestre para querer complicar isso. Jesus sempre quer nos facilitar a nossa salvação. Ele facilitou a nossa salvação, mas o homem sempre quer complicar. Veja no versículo 22 do capítulo 8 de João. Diz aqui, dizia, pois, os judeus, porventura, olha, não acabei de ler o versículo 22, não, pulando para o versículo 23. E dizia-lhe, Jesus começou a falar, e dizia-lhe, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus foi claro nesse versículo aqui, Quer dizer, vocês são daqui da terra, ponto. Eu sou lá de cima, do céu. Vós sois deste mundo aqui. Eu não sou deste mundo. Ponto. Ponto final. Né? Já resolveu o problema. Tá vendo? No versículo 24, Jesus vai explicar para eles, dar uma explicação para eles, aqui do versículo 22. Quando ele diz, será que ele vai suicidar-se? E o que será que ele vai, né, para onde ele vai, nós não podemos ir? Por que ele falou isso? Aí, no versículo 24, Jesus vai explicar por quê. Por isso vos dizeis que morrerei em vossos pecados. Por quê? Se não crede que eu sou, morrerei em vossos pecados. Quer dizer o seguinte, o que é que Deus está nos chamando a minha atenção, ou a tua atenção aí, do outro lado? Se você não crê
que Jesus é suficiente para te perdoar e te levar ao céu, com certeza você não irá para o céu. Porque quando você coloca Jesus insuficiente para te salvar, que Ele é o único que pode te levar ao céu, com certeza Ele vai te levar ao céu. Agora, quando você tem dúvida, gera dúvida e diz, né, e fica buscando um monte de pretexto, querendo se explicar a você mesmo, achar, né? Tanta pessoa faz isso, fica se achando, fica buscando coisas, não quer seguir Jesus, mas fica arrumando um monte de pretexto, querendo, né? Com certeza, você vai morrer em vossos pecados, né? É que a Bíblia está nos garantindo isso. E os judeus, eles faziam isso. Eles queriam arrumar um monte de coisa, né, para não seguir Jesus. Por isso que a explicação de Jesus aqui no versículo 24, né, que diz: por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não crede que eu sou, ponto. Se você não está crendo que eu sou Deus, vocês vão morrer em vossos pecados, né? No versículo 25, os próprios judeus, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Disseram-lhe: pois quem és tu? Olha. Isso é uma pergunta. Os próprios judeus, eles fizeram uma pergunta. Quem sabe você que está nos ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, você pode fazer essa pergunta também, né? Quem és tu? Olha a resposta de Jesus na continuação do versículo. Disse-lhe, né, Jesus lhe disse, né? Jesus lhe disse: isso mesmo que já disse desde o princípio vos disse. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, a julgo de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falei ao mundo. Olha o que Jesus está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que muito, né? Muito tenho a que dizer e a julgar de vós, julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Quem enviou Jesus? Não foi o próprio Deus? Ele é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falou ao mundo. Então Jesus está dizendo aqui que Jesus, ele é o que? Um porta-voz do próprio Pai, de Deus. Aquilo que ele ouviu de Deus, ele falou ao mundo, né? Falou ao mundo, né? Mas o mais importante é no versículo 27, que nenhum daquelas pessoas que estava à sua volta ali, né, ele não estava entendendo que o próprio Jesus estava falando do Pai. Eles não entenderam. Ele estava com as mentes, os seus olhos, a sua memória totalmente cega para o Evangelho. É igualmente hoje. Tantas as vezes a gente tem falado de Cristo, tem testemunhado de Jesus dentro do nosso trabalho, aonde nós chegamos, nós sempre citamos a palavra de Deus, e muitas pessoas estão cegas, não conseguem enxergar a clareza, a profundidade da palavra de Deus. Então, igualmente os judeus aqui, ó, no versículo 27 de João capítulo 8, mas não entenderam que ele falava do Pai. Eles não entendiam, ele não estava entendendo nada. Ele estava cego espiritualmente, né? Entendia, podia até entender das várias regras deste mundo, ensinado pelo homem, né? Regra que às vezes receberam dos seus entes queridos, do passado, às vezes do pai, ou do avô, da avó, né? Às vezes por palavra, mas não tinha nada afirmado dentro da palavra de Deus.
É o que nós temos visto hoje. Tantas pessoas receberam orientações do passado e têm carregado isso para tanto tempo. Às vezes tem ensinado para os seus filhos. Tem ensinado para os seus filhos regras, né, que não tem nada a ver com a orientação da palavra de Deus. E que isso precisa ser tirado e ser renovado, ser buscado na palavra de Deus, se isso é real, se é verdade. Quem sabe você está nos ouvindo, está na sua casa aí, você está nisso, né? Aqui a palavra de Deus aqui, ó, no versículo 28, diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantai o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Né? Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me deixando só. Quer dizer, no versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, ponto. E o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É. O que Jesus estava falando do próprio Pai, né? Que Deus nunca tinha deixado Jesus para nada. Jesus estava com ele sempre. Deus estava com Jesus sempre, né? No versículo 30, dizendo eles essas coisas, muitos crerão nele. Quando Jesus citou, né, chamou a atenção do povo a respeito dessas coisas, muitas pessoas começaram a crer em Jesus. Opa, ele é o Messias, ele é Jesus mesmo, ele é o Deus. Opa, e começaram a crer em Jesus. Né? Quem sabe hoje, você que está nos ouvindo aí, a partir deste momento, dessa pregação, você vai analisar e vai vir para Jesus. E você que está afastado da palavra de Deus, quem sabe hoje você vai, né, voltar para a presença de Deus. Jesus está nos esperando hoje. Jesus está com os braços abertos, esperando você. Né? Aqui no versículo 31, e Jesus dizia, pois, aos judeus que crerá nele: se vós permaneceis em mim, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus estava dizendo aqui no versículo 31, dizendo aos judeus que cria nele, aqueles que acreditavam nele, que Jesus vai ter compromisso, não é com as pessoas que não crê. Jesus vai ter compromisso com a pessoa que crê nele. Se você não crê, isso aí é problema seu. Jesus não vai deixar de ser Jesus por causa que você não crê. Jesus vai ser sempre Deus. Sempre vai ser Jesus. Agora, para você que não crê, será complicado para você. Está entendendo a lógica da conversa? Por isso que aqui no versículo 31, né, Jesus dizia aos judeus que crerão nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está chamando a atenção que aquela pessoa que cria na palavra dele, que acreditou na palavra dele e né, verdadeiramente seria discípulo de Jesus. Né? E no versículo 32 diz o quê? Que eu citei esse texto no começo dessa passagem, no começo dessa pregação, dizendo assim, que e conheceis a verdade e a verdade vos liberta. Então quando a pessoa conhece a verdade, né, a verdade vos liberta. Né? E no versículo 33, respondendo-lhe, aqui é muito importante a gente prestar bastante atenção nessa palavra aqui do versículo 33 do capítulo 8 de João. Olha a memória dos judeus. Olha os pensamentos da pessoa que é religiosa, que não tem Cristo ainda. Que eles não estavam entendendo nada. Quem sabe você não está entendendo nada e você pode pensar como eles estão pensando aqui. No versículo 33 de João capítulo 8. Responderá-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Né?
O que ele estava baseando é o seguinte: nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, né, que sereis livres. Eles não estavam reconhecendo os seus atos, os seus erros, né? Ele estava totalmente cego. Você veja a resposta que Jesus nos deu no versículo 34. Respondeu-lhe, pois, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha, todos. Me diga, quem de vocês não pecaram? Quem de vocês não pensaram mal de alguém ou falou mal de alguém? Né? Pois então, se você não fez essas coisas, você é escravo do pecado. E para que isso saia da tua vida, você tem de tem de entrar no versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Amém? Louvado seja Deus. No versículo 35, olha o que diz o texto. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Né? 36. Se, pois, o filho vos liberta, verdadeiramente sereis livre. Se você crê que Jesus liberta você, fica sossegado, que verdadeiramente sereis livre para sempre de tudo, de todo mal. Versículo 37. Bem sabeis que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Né? No versículo 37, Jesus estava nos chamando a atenção dos judeus. Por que vocês dizem que vocês são descendentes de Abraão? E procurai matar a mim? Né? Se eles achavam, se eles diziam que tinha Deus, que se via o mesmo Deus de Abraão, e por que queria matar Jesus? Se ele dizia que era filho de Abraão? Não estava meio mal explicada a situação que ele estava vivendo? Quem sabe? Né? Você está vivendo uma vida complicada, né? E a sua fé, o seu ensinamento não está batendo com as escrituras, né? A mesma coisa deles, dos judeus. O ensinamento dos judeus não estava batendo nada com o ensinamento de Jesus. Por isso quiseram matar Jesus e mataram Jesus. No versículo 37, ó. Bem seis que sois descendentes de Abraão. Jesus está dizendo para ele: eu bem sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei disso. Contudo procurai matar a mim, porque a minha palavra não está em vós. Ó, 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazeis o que também vos viste junto de vosso Pai. No versículo 38, eu gostaria muito da sua atenção para que você entendesse que Jesus estava falando de dois pais diferentes. O Pai verdadeiro, que é o próprio Deus vivo, estava também se referindo também ao outro pai deles, do Deus deles, que era Satanás, que era o pai da mentira, do pai do mundo, o pai que ensina mentira, o pai que quer que você, que está nos ouvindo aí, quer que você creia nisso. Veja, no versículo 38, né? Eu falo que vi junto de meu Pai. Isso foi Jesus que falou agora, né? Jesus está dizendo: eu falo que vi junto do meu Pai. Tudo aquilo que Jesus está dizendo aqui, dizendo assim, tudo que eu estou falando para você foi aquilo que eu ouvi de junto do meu Pai. Por isso, né? E vós fazeis, aí está se referindo a eles. E vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Olha, no versículo 39, responderam, né? E disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Ponto. Jesus lhe disse-lhe: se fosse filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Olha, tive a atenção que Jesus está chamando eles aqui, Eles
querer justificar alguma coisa, mas Jesus já, opa, vem cá, se vosso pai fosse Abraão, você fazeria, né, as obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Quem sabe você, né, que está nos ouvindo aí, você tem querido, né, tem falado mal do cristianismo, tem falado mal da palavra de Deus. Você não está igualmente, você está se comparando a essa pessoa aqui, ó, né, que Jesus está citando aqui no versículo 40. Né? Abraão não fez isso. Né? Porque aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele se apoia na palavra de Deus, vai pregar a palavra de Deus. Né? Aí que vem, né, que vem uma passagem tremenda aqui no versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disse-lhe, pois, nós não somos nascido de prostituição. Temos um pai que é Deus. Olha. Né? Veja a explicação do versículo 41. Aqui no 42, disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43. Porque não entendeis a minha linguagem, pois não podereis ouvir a minha palavra. Por quê? Quem sabe você está em dúvida ainda, né? Por que você não entende a palavra de Deus e você não consegue entender a linguagem de Deus? Né? Aí eu quero encerrar essa passagem de hoje aqui no versículo 44, onde Jesus chama a nossa atenção, tanto a mim como a você. Cuidado, para que você não venha cair nesse versículo 44. Né? Isso não é eu que estou te falando, não é eu que estou te falando para você, mas é isso para que a gente venha acordar para a nossa vida espiritual e para que nós fique atento, né? Veja a lapada que Jesus dá para eles, que serve também para mim e para você hoje. Você que está nos ouvindo aí, ó. Quem sabe você está nos ouvindo aí, você pode dizer, mas eu não tem nada a ver com o que é comigo, é com você mesmo. Ó, 44, que Jesus falou: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade. Ponto. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu não me afirmo na verdade, quando eu não aceito a palavra de Deus, a palavra de Jesus, eu vou ser igualmente o diabo? Jesus está dizendo aqui, ó. Os desejos de vosso pai, o diabo. Então, quando eu recuso a verdade da palavra de Deus, eu sou igualmente o diabo. Eu sou igualzinho a ele. Ele não aceita a palavra de Deus e eu também não aceito. Então, eu sou igualzinho a ele. Ó, não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, né? No versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me crede. Então essa palavra que eu estou te falando é a palavra de Deus. Eu não estou falando de mim mesmo, porque eu não tenho nada para falar de mim mesmo para você. Eu estou apenas lendo o que está registrado nas Escrituras Sagradas. E gostaria que você parasse e analisasse, né, aquilo que foi falado, né, e que Deus venha te abençoar fortemente, né? Isso é meu desejo, né? E o desejo de Deus também, porque aqui em 1 Timóteo capítulo 2,
versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? A qual, versículo 6, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para que sirva de testemunha ao seu tempo. Né? Pois então o desejo de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Mas só não depende só de Deus, depende de você, se você quer ser salvo. Ou se você quer, né, Deus. Porque aí você tem o livre-arbítrio de escolher. Né, de escolher Deus ou não. Né? Você que escolhe. Aqui no versículo 1 Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 2, está nos garantindo aqui que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e venham a ser salvas. Né? Isso que no versículo 5, né, versículo 5, deixa eu ver aqui, no versículo 5, que só existe um mediador entre Deus e os homens, que o nome dele é Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. Não existe outra pessoa que é onde você deve olhar para ele e dizer assim, não, ela pode me salvar ou ele pode me salvar. Não, não existe. Só existe um mediador entre Deus e os homens, como está registrado aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus é o mediador meu e seu, se você quiser. Né? Que Deus venha te abençoar com essa palavra. Amém? Oramos. Senhor Deus, nós te louvamos e eu quero te agradecer, Pai amado, por essa palavra. Deus, que a tua palavra vá e produza o resultado para quem está sendo mandada, em nome de Jesus. Deus, o objetivo dessa passagem, dessa palavra, que Deus nos colocou no meu coração, Pai, é que pessoas venham a ser alcançadas pela tua graça e pelo teu amor, Pai. Ó Deus, que essas vidas que vai ouvir essa palavra, Deus, toca em seus corações, muda os seus corações, que essas pessoas venham acordar para a sua vida espiritual e venham, Deus, valorizar, ó Deus, a vida espiritual. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Quero pedir a tua graça, o teu amor sobre nossas vidas, a tua proteção, o teu livramento. Ó Deus, que a tua voz, que nós venha se tornar cada dia mais sensível à tua voz. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa nossas vidas, nossos familiares, de perto e de longe. Ó Deus, cobre eles com a tua graça, com o teu amor. Ó Deus, cobre ele com a tua presença. Em nome de Jesus. E cada pessoa que está nos ouvindo também, que está no seu lar, que pararam para ouvir a tua voz, a tua palavra, Deus, cobre essa pessoa com a tua paz, com a tua alegria, com a sua proteção. Ó Deus, se toca no seu coração, tornando os seus corações sensíveis à tua voz. E que a tua palavra, Deus amado, vá e produza o resultado para quem está sendo mandada, em nome de Jesus. Nós te louvamos e eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.